A dirigente do culto, que naquela noite se revelava mais retraída, pediu a interpretação dos meninos, que, de modo ingênuo, se reportaram às experiências da escola, afirmando que sempre adquiriam a paz, buscando desculpar as faltas dos companheiros. Haroldo asseverava que a professora sempre sorria contente quando lhe via boa vontade, e Henrique salientou haver aprendido no culto do lar que era muito mais agradável o esforço de viver em harmonia com todos. A palestra parecia ameaçada de esmorecimento, mas o nosso orientador aproximou-se de Antonina e, impondo-lhe a destra sobre a fronte, como que a impelia ao comentário justo. Haroldo, indagou a genitora de olhos brilhantes, como devemos interpretar um inimigo em nossa vida? O menino replicou sem pestanejar. Mãezinha, a senhora nos ensinou que conservar um inimigo em nosso caminho é o mesmo que manter uma ferida perigosa em nosso corpo. A definição foi bem lembrada, falou a viúva com espontaneidade encantadora. Sem a compreensão fraterna que nos garante o culto da gentileza, sem o perdão que ouvida todo o mal, a existência na terra seria uma aventura intolerável. Além disso, quando Jesus nos ditou a lição que recordamos hoje, indubitavelmente considerava que a razão nunca vive inteira ao nosso lado. Se formos ofendidos, em verdade também ofendemos por nossa vez. Precisamos desculpar os outros para que os outros nos desculpem. Quando abraçamos o ideal do bem, compete-nos tentar por todos os meios ao nosso alcance a justa conciliação com todos os que se encontrem conosco em desarmonia, prestando-lhes serviço para que removam a conceituação a nosso respeito. Mais vale para nós o acordo pacífico que a demanda mais preciosa, porque a vida não termina neste mundo e é possível que, buscando a justiça em nosso favor, estejamos cristalizando a cegueira do egoísmo em nosso próprio coração, caminhando para a morte com aflitivos problemas. Coração que conserva rancor é coração doente. Alimentar ódio ou despeito é estender inomináveis padecimentos morais no próprio espírito. Silva estava pálido, e nós também, porque infelizmente, apesar de todos os estudos, apesar de toda a orientação espiritual, ainda somos imperfeitos e teimamos em nossos erros e equívocos. Por que não perdoar? Por que não aceitar com compreensão o erro alheio, tanto quanto aceitam o nosso, e mesmo até que não aceitem? Sendo espíritas, temos a obrigação de melhorar, né? E melhorar e evoluir significa amar, e amar significa perdoar. E entender que em algum momento eu cometi aquele mesmo erro que nesse momento estão cometendo comigo. Então, aceitar, entender e perdoar é um processo que todos nós precisamos aprender. Continuando. Aquelas conclusões feriam-lhe fundo o modo de ser. Tão desajustado se revelou escutando aqueles apontamentos que Antonina, em lhe registrando a estranheza, ponderou sorrindo. O senhor, de certo, nunca teve inimigos. Um enfermeiro diligente será, sem qualquer dúvida, o irmão de todos. Sim, não tenho adversários, gaguejou o moço, constrangido. Mas, na tela mental, sem que ele pudesse controlar a eclosão das próprias reminiscências passadas, apareceram Amaro e Zulmira, como os desafetos que ele, no âmago do espírito, não conseguia desculpar. Odiava-os, sim, odiava-os. Pensou de si para consigo, jamais suportaria um acordo com semelhantes adversários. Entretanto, a sinceridade da interlocutora encantava-o. Aquela viúva jovem, cercada de 3 filhinhos, superando talvez obstáculos dos mais inquietantes para viver, constituía um exemplo de quanto podia edificar o espírito de sacrifício. Em nenhum ambiente encontrara antes aquele calor de fé pura necessário às grandes construções de ordem moral. Além de tudo, laços de vigorosa afinidade impeliam-no para aquela mulher, com quem se simpatizara à primeira vista.
Por mais que vasculhasse as próprias lembranças, não conseguia recordar onde, como e quando a conhecera. Sentia, porém, que a palavra dela lhe impunha indefinível bem-estar. Fitando-a com enternecimento, perguntou: A senhora julga que devemos procurar a conciliação com qualquer espécie de inimigos? Sim, respondeu a interpelada sem hesitar. E quando os adversários são de tal modo inconvenientes que a simples aproximação deles nos causa angústia? Antonina compreendeu que algo doloroso vinha à tona daquela consciência que lhe ouvira a dissertação, ocultando-se e obtemperou. Entendo que há sofrimentos morais quase intoleráveis. Entretanto, a oração é o remédio eficaz de nossas moléstias íntimas. Se temos a infelicidade de possuir inimigos, cuja presença nos ceda forças para que o desequilíbrio desapareça, por que então um caminho de reajuste surgirá para a nossa alma? Todos necessitamos da alheia tolerância em determinados aspectos de nossa vida. Os olhos de Mário cintilaram. E quando o ódio nos avassala, ainda mesmo quando não desejamos? Inquiriu preocupado. Não há ódio que resista aos dissolventes da compreensão e da boa vontade. Quem procura conhecer a si mesmo, desculpa facilmente. Silva empalidecera. Antonina percebeu que o tema lhe fustigava o coração e, amparada por nosso instrutor, que a enlaçava paternal, rematou considerando. Um homem, porém, na sua tarefa, é um missionário do amor fraterno. Quem socorre os doentes penetra a natureza humana e entra na posse da grande compaixão. As mãos que curam não podem ferir. Em seguida, o primogênito da casa fez a prece de encerramento. A viúva serviu café reconfortante, acompanhado de um bolo humilde. A conversação prosseguiu animada, todavia, o hóspede consultou o relógio e reparou que o tempo lhe exigia a retirada. Deu instruções a Antonina quanto à medicação da doentinha e pediu respeitoso para voltar no dia imediato, não somente para rever Lisbela, mas também para palestrar com os amigos. A senhora e as crianças já aqueceram felizes, afirmando-lhe que seria sempre bem-vindo. E Mário, com um sentimento novo a lhe brilhar os olhos, seguiu dentro da noite, como quem caminhava tangindo por abençoada esperança ao encontro de novo destino. Então, a gente encerra esse capítulo 31 com tanta coisa para pensar, né, gente? Vamos vasculhar o nosso interior, as nossas mágoas, aquelas gavetas que a gente trancou com mágoas e ressentimentos passados. Vamos esvaziar a carroça, né? Conforme eu conto, que sempre podemos de novo ouvir e entender. Vamos amar ao próximo como a ti mesmo, não é isso? Que todos tenham uma ótima reflexão, que todos compreendam a necessidade do perdão e do amor, que todos compreendam que somos imperfeitos e que não podemos julgar o outro, mesmo quando o outro é o algoz. Uma boa noite para todos.